Uma das maiores chagas do mundo é o orgulho e o egoísmo. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com Anderson Ando. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson. Sejam bem-vindos a este canal aqui, onde a gente fala sobre Espiritismo segundo Allan Kardec, mas também a gente é aberto a todas as religiões, até mesmo se você não tem religião. Peço para que você assista aos vídeos aqui, pode comentar, fica à vontade, porque aqui é um canal aberto a todos, tudo bem? Peço para você também se inscrever no canal. Quando você faz isso, você ajuda a expandir o Espiritismo pelo nosso país e pelo nosso planeta. E de acordo com o Espiritismo, a maior caridade que a gente faz é sempre expandir esta filosofia, essa religião, essa ciência de que muito gosto. Uma das chagas da humanidade sempre foi o orgulho e o egoísmo. Isso daí todos nós aqui que estamos na Terra, talvez com poucas exceções, a gente possui. Muitas vezes a gente consegue sempre olhar os defeitos dos outros, mas os nossos defeitos a gente não consegue olhar. E quando a gente enxerga nossos defeitos, nós somos muito benevolentes com nós mesmos, mas muitas vezes a gente não consegue ser benevolente com o próximo. O orgulho se destaca na medida em que a gente vê as diferenças entre as pessoas. Essas diferenças podem ser diferenças sociais, podem ser diferenças econômicas, podem ser diferenças até mesmo de opiniões religiosas. Por exemplo, eu acredito em religião X, você acredita na Y, você não acredita em religião. E nesse momento a gente acaba se abalando com a escolha da pessoa alheia. Você acha que você está certo, que nós estamos certos. Então por isso a gente põe o nosso orgulho acima de tudo, o nosso ego, para que essa pessoa não fique mais perto da gente. A gente se afasta de pessoas assim, ou se não, na maioria das vezes, a gente vai para o embate. E esse embate chega a ser pior, porque o embate, na pior das hipóteses, esse embate pode até causar guerras, como a gente vê aí constantemente nos noticiários. E por que nesse planeta de provas e expiações ainda há muitas guerras? Tudo isso está no motivo das nossas chagas. Como eu falei, o orgulho e o egoísmo. Chico Xavier disse que logo logo a gente vai começar essa transição de um planeta de provas e expiações para um planeta em processo de regeneração. Não é que de uma hora para outra nós nos tornaremos planetas regenerados. Não. Isso é uma transição. E essa transição muitas vezes leva milhares de anos. Não é de um dia para o outro que nós seremos um planeta regenerado, até porque nós, como espíritos, a gente ainda não tem a capacidade de compreender muitas vezes o que é um planeta regenerado. A gente carrega essas chagas, como eu falei, do orgulho e do egoísmo. E isso daí causa muito problema, inclusive lá para o mundo espiritual, que nos enxerga dessa forma. Lá eles estão vendo a gente e eles percebem o quanto isso é dificultoso. E muitas vezes eles ajudam, interferindo, inclusive, nesse grande problema, que é uma chaga. Só que esses problemas de orgulho e de egoísmo são problemas inerentes ao nosso espírito e ao desenvolvimento da nossa alma. Todos nós nascemos simples e ignorantes. E isso faz com que a nossa alma ela comece a despertar coisas que a gente ainda não consegue compreender. Ora, se a gente desperta, na maioria das vezes, o orgulho e o egoísmo, é porque a nossa alma ainda é uma criança que ainda está aprendendo. E essa criança que ainda está aprendendo, ela precisa se desenvolver muito para que ela consiga compreender e se tornar adulta, entre aspas, eu falo, em relação a essas chagas. No próprio Livro dos Espíritos, a gente vê aqui a pergunta número 785. Quando Kardec ele faz uma pergunta ao espírito, ele pergunta o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? Qual que é o maior obstáculo para que a gente possa progredir? E aqui o espírito ele é curto e grosso já na primeira frase. Ele diz: o orgulho e o egoísmo. E aqui ele continua: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral,
como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporcionam, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Olha que legal. A gente vê no Livro dos Espíritos que aqui ele fala muitas vezes que existem dois tipos de progressos, né? O progresso moral e o progresso intelectual. O progresso moral é o mais difícil de se atingir. O intelectual muitas vezes a gente consegue atingir pela objetividade, porque muitas vezes nós somos muito racionais. A gente deixa de lado muitas vezes a questão mais emocional e a gente progride muito mais a parte intelectual. Só que a intelectual ela é mais fácil de se atingir, enquanto a moral é a mais difícil. E é isso que ele fala aqui. E quando a gente se refere ao orgulho e ao egoísmo, isso está muito ligado ao progresso moral. E você pode muitas vezes pensar que isso é uma carapuça que nos serve, inclusive para mim, que estou aqui fazendo esse vídeo agora para você. A questão do orgulho e do egoísmo. A todo tempo que nós compreendemos que isso não é bom para o nosso espírito, não é bom para as pessoas, e a gente tem consciência disso, a nossa responsabilidade é maior. Como fala no filme do Homem-Aranha, maiores responsabilidades, né? Ele fala grandes responsabilidades. Quando você é uma pessoa muito importante, ou senão quando você tem muito conhecimento, a sua responsabilidade é maior. Se você tem ciência disso nesse momento, tente que isso seja um hábito na sua vida, que você consiga ter o seu progresso moral a todo tempo, assim, desafiado. Talvez seja uma palavra interessante. Desafie o seu progresso moral quando acontecerem esses problemas de orgulho que muitas vezes entra o nosso ego e também o egoísmo. Isso é uma grande chaga da humanidade e vai chegar um momento certamente que a gente vai fazer essa transição para um planeta em processo de regeneração e que os nossos, depois as pessoas que virão após a gente vai deixar esse legado. Olha, estamos aqui para tentar aprender com esse processo, com essa vida terrena que a gente teve a oportunidade de vir. Lembre-se, se aqui hoje nós somos mais ou menos 7 bilhões e meio de habitantes, no mundo espiritual são mais ou menos 20 bilhões e muitos desses querendo reencarnar. Aproveita a sua vida da forma que você possa aprender. Tudo bem? Vou ficando por aqui novamente. Peço para você se inscrever no canal, porque você ajuda demais a expandir o espiritismo pelo nosso país. Até mais, assim seja.